Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Todos os nossos assuntos aqui, quando a gente aborda, são assuntos importantes, mas existem uns que têm uma relevância maior para a gente num determinado momento. E nós vamos abordar hoje o assunto automutilação na adolescência. Porque às vezes nós não damos muita atenção aos nossos adolescentes e, por conta de algumas atitudes deles, a gente faz o pré-julgamento de que é um adolescente revoltado. E tem aquele estigma também que a gente sempre ouve de que não é adolescente, é aborrecente, né? Então, por conta de algumas falas desse tipo, ou até mesmo da falta de comunicação entre os adolescentes e seus familiares, às vezes eles acabam tendo alguns comportamentos que a gente às vezes pensa que é sobre a questão da adolescência mesmo, mas às vezes está relacionado também à falta de diálogo, à falta de atenção, à falta de amor. Porque o nosso dia a dia requer que nós estejamos em vários ambientes ao mesmo tempo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes nós acabamos negligenciando um pouco os nossos filhos, deixando-os entregue a cuidadores, a avós, a tios. E aí a gente acaba não dando atenção a determinados comportamentos. Nós sabemos que a adolescência é uma fase difícil, é uma fase de transições, de comportamentos, de pensamentos, de hormônio. Então é um momento em que o adolescente está passando por vários conflitos. Ele está passando por várias mudanças. São de ordem física, emocional, psicológica, social. Então, imagina a cabeça desse adolescente como que está. E ele precisa muitas vezes ser ouvido. E muitas vezes ele não tem essa pessoa para ouvi-lo. E aí o que acontece? Ele acaba recebendo informações às vezes indevidas, inadequadas, e se comportando de forma também inadequada, e aí é isso que chama muitas vezes a atenção de nós pais ou de nós escola. Então, às vezes a necessidade desse adolescente é tão grande de falar e ele não tem com quem falar, que ele vai acumulando uma quantidade intensa de dor dentro de si, de insatisfações, de sofrimento, de angústia. E aí, muitas vezes ele responde a tudo isso de forma automutilatória, causando um mal a seu corpo físico para amenizar a dor do seu estado emocional e psicológico. Então, o suporte familiar é muito importante e de fundamental importância nesse momento. Porque uma família desestruturada, uma família onde não há diálogo, onde as pessoas não se comunicam, onde as pessoas não têm um tempo para trocar sobre as questões do seu dia a dia, com certeza vai trazer mais danos para esse adolescente. E a automutilação, a gente sempre fala que ela está relacionada a alguns fatores. Nós podemos citar conflitos familiares, onde esse adolescente vive em um ambiente muito conflituoso, com pai, mãe, irmãos. Então, isso é uma tendência a levar esse adolescente para o processo de automutilação. Nós temos também depressão, aquele adolescente que está passando por situações e que não tem apoio, que não tem auxílio de ninguém
ele acaba tendo a tendência a entrar num processo depressivo e, consequentemente, a automutilação. Nós temos também a solidão, aquele adolescente que às vezes passa o dia trancado no seu quarto, não tem com quem falar, não tem ninguém que demonstra preocupação, atenção, cuidado com aquele adolescente, e ele acaba entrando também num processo de solidão e acaba também se automutilando por conta de se sentir desmerecido, de não ter ninguém que se preocupa com ele. E nós temos também a questão do bullying, que na fase da adolescência, né, nós temos as transformações do corpo físico, e aí, muitas vezes, alguns adolescentes têm tendência à obesidade, outros ficam com o rosto cheio de acnes, é o cabelo que às vezes não é muito bom, é o vocabulário que às vezes não agradam a determinadas pessoas. Então, assim, é um conjunto de cobranças em cima desse adolescente, seja no ambiente escolar, seja familiar, seja no social, porque ele vai ser julgado em todos os ambientes que ele estiver inserido. Então, todo esse processo vai fazendo com que esse adolescente fique muito sobrecarregado. Então, quando ele não tem com quem dividir todos esses problemas, todas essas angústias, todo esse sofrimento, ele acaba se automutilando. É uma forma também de chamar a atenção de que alguma coisa esteja errada. Porque às vezes nós pais só damos atenção para os nossos adolescentes quando eles estão fazendo alguma coisa muito gritante. Digamos, algo muito fora do normal. Então, se o nosso adolescente está se automutilando, se está entrando no mundo das drogas, se está passando a consumir bebidas alcoólicas com mais frequência, e são atitudes que não são normais, muito normais para nós pais. Então, quando isso acontece, é um alerta. E aí nós vamos dar atenção aos nossos adolescentes, porque ele sinalizou para a gente de forma muito negativa que ele não está bem, que alguma coisa está acontecendo. Mas é preciso que nós estejamos mais atentos para que as coisas não cheguem a essa situação. É preciso que nós evitemos que chegue nesse grau de comprometimento. Porque se nós estivermos no dia a dia observando os nossos adolescentes, dando a devida assistência que nós precisamos quanto pais, quanto escola, quanto responsáveis, quanto cuidadores, nós não vamos permitir, nós não vamos possibilitar que chegue nessa situação tão penosa, tão danosa para esse adolescente. Então, nós precisamos estar atento à questão da depressão, à questão da solidão, à questão do bullying, que é algo que acontece com muita frequência, principalmente no ambiente escolar. Então, família e escola têm que estar sempre muito bem conectados para saber como é que está o seu adolescente, como que ele está se comportando, se houve alguma mudança, se houve alguma transformação, como está sendo o seu desenvolvimento, o seu empenho. Porque às vezes uma simples conversa, seja com o adolescente, seja com aqueles que cuidam, que dão assistência para ele, isso vai nos informar e às vezes vai nos sinalizar de que ele está passando por algumas questões, está precisando de ajuda e que a gente não está conseguindo ver. Então, antes que chegue num processo que às vezes a gente não consegue contornar, a gente precisa ir amenizando essas situações lá no início, na raiz do problema. A gente precisa começar
a solucionar ali. Então, nós precisamos estar encorajando os nossos filhos, os nossos adolescentes a se sentirem importantes, motivá-los, apontar diariamente as suas qualidades, porque eu vejo muitos pais sinalizando os filhos que eles queriam, né? E traçando planos, traçando metas para os seus filhos, sem procurar saber se eles querem estar inseridos nesses planos. É claro que nós queremos o melhor para os nossos filhos, mas nós não podemos nos esquecer que eles também têm autonomia para escolher e para decidir aquilo que eles querem. Então, direcionar o seu filho para uma determinada profissão que ele não deseja, colocá-lo para estar num ambiente onde ele não quer estar, exigir que ele faça uma mudança física que ele não quer fazer, exigir que ele tenha determinados amigos que ele não quer, que ele não se sente bem. Então, quando a gente impõe determinadas coisas para os nossos filhos sem antes ouvi-los, sem antes dialogar com eles, a gente tira deles o direito de se manifestar, o direito de mostrar a autonomia, de dizer o que é que eles querem. Isso não é justo, porque isso vai acabar gerando neles frustrações, desvalorização por não ser ouvido, por não ser reconhecido, por não ser respeitado. E aí vem as emoções negativas. Então, muitas vezes, quando nós vemos alguns adolescentes percorrendo caminhos não muito adequados, a gente pergunta: onde foi que eu errei? E às vezes a gente se responde: eu dei isso, eu dei aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o que é que eu não fiz? Eu não ouvi, eu não acolhi, eu não dei autonomia, eu não respeitei. Então nós precisamos dar regras, nós precisamos dar limites, nós precisamos cobrar, mas nós precisamos fazer tudo isso com muita cautela e em parceria com o adolescente. Ele precisa se sentir importante, ele precisa se sentir ator da sua própria vida. Ele precisa saber que ele está construindo a sua vida com o apoio daqueles que mais querem o seu bem-estar, que são os seus pais, ou que pelo menos deveria. Mas a gente não pode podar os nossos filhos determinando que eles façam coisas que nós gostaríamos de ter feito e que não fizemos. Nós não podemos depositar nos nossos filhos frustrações que nós tivemos quando adolescentes, quando jovens adultos, no caminho que nós percorremos durante toda a nossa existência. Então, eu sonhei ser médico, não consegui ser médico. Então, meu filho tem que ser médico para ocupar, para realizar um vazio que ficou em mim. Não. Quem deixou esse vazio em mim fui eu. Então, eu não tenho que depositar essa responsabilidade no meu filho, que eu posso estar gerando outro adulto frustrado no futuro. Então, nós precisamos estar atentos que muitas vezes algumas das nossas atitudes, querendo acertar, a gente acaba errando. E às vezes a consequência desse grande amor, desse grande cuidado que nós temos pelos nossos filhos, pelos nossos adolescentes, acaba trazendo sofrimento a eles. E aí eles respondem de forma muito negativa e muito dolorosa, que é
se automutilando. E nós não queremos ver, nem queremos saber que os nossos adolescentes, pessoas que nós gostamos, que nós cuidamos, que nós protegemos, estão sofrendo e às vezes por conta de algum posicionamento negativo que nós temos. Então, eu sugiro a vocês pais, a vocês escola, a estarem mais atentos ao comportamento dos seus adolescentes, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar. Às vezes, um amigo chega próximo da gente, vi seu filho em determinado lugar, ele não estava se posicionando de forma adequada, estava com um comportamento não apropriado para aquela ocasião, para aquele ambiente social. E nós, ao invés de estarmos punindo ou cobrando, ou de estarmos brigando, discutindo, tirando mesada, tirando isso, tirando aquilo, a gente é sentar com esse adolescente e procurar saber por que você está se comportando dessa forma. O que é que está acontecendo que está te levando a fazer determinadas coisas? Por que você está mais agressivo? Por que você está mais isolado? Por que você não se manifesta mais se antes você era bem participativo? Por que você não se cuida mais? Porque às vezes são pequenas coisas que acontecem no dia a dia e que a gente não consegue ver por conta de 1000 tarefas a realizar no dia a dia. Então, nós precisamos, mesmo diante de tantos compromissos, diante de tantas responsabilidades que nós nos propomos a assumir durante o dia, nós precisamos também ter um tempo para os nossos filhos, para os nossos adolescentes. Porque, como eu falei, é uma fase muito difícil, é uma fase de muitas mudanças, de muitas transições. E se nós, quanto familiares, não estivermos próximos para estar orientando, para estar ouvindo, para estar direcionando, pode ser que eles acabem sendo direcionados por pessoas não muito corretas, por pessoas que não estejam preocupados com o seu futuro, com o seu bem-estar. E aí, por falta desse apoio da família, eles acabam se apegando a pessoas que não têm muito a somar, mas a subtrair na vida deles. Então, nós precisamos cuidar mais, ouvir mais, porque existe diferença entre você oferecer muito materialismo e deixar de menos de assistência afetiva, emocional. Então, a gente precisa equilibrar, precisamos estar atentos, cuidar com sabedoria, com inteligência. Porque em qualquer situação, seja ela qual for, com quem quer que seja, não existe nada mais positivo do que o diálogo. Quando a gente consegue estabelecer uma boa comunicação, a gente resolve muito dos nossos problemas. Então, fiquem atentos a seu filho. Eu sei que o dia a dia é corrido, mas nós podemos uma vez no mês, de 15 em 15 dias, estar visitando a escola para saber como que está a situação. Nós podemos sair em um passeio ao shopping com nossos adolescentes para ver como que eles se comportam. Nós podemos fazer um lanche final de semana na nossa casa e convidar os amigos dos nossos filhos para esse lanche, para que nós possamos estar observando como está esse vínculo de amizade, essa interação, quem são os amigos dos nossos filhos, como eles estão se relacionando. Então, tudo isso passa despercebido no nosso dia a dia corrido.
mas que não podemos negligenciá-los. Nós precisamos cuidá-los. Nós precisamos estar atentos aos comportamentos e atitudes dos nossos adolescentes para evitarmos danos maiores e possíveis adultos problemáticos.